Oi, gente, bem-vindas ao treinamento passo a passo para iniciar seu negócio de vendas na internet, começando do zero. Primeiro eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com a quantidade de meninas que entrou lá e respondeu meu comentário. Eu juro que quando eu fiz, eu estava esperando uma ou outra, e se viesse uma pessoa interessada em ouvir o que eu tenho para dizer, aqui participar desse treinamento, eu iria fazer e dar o meu melhor. Tô me sentindo muito profissional. Nunca gravei vídeo, mas eu preparei assim as páginas, preparei um slide aqui também para depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Tentei deixar o áudio, tentei deixar tudo assim muito bem feitinho, tá? Mas vocês me perdoem caso ocorra alguma falha aqui, é a primeira vez que eu faço isso, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Esse aqui é o treinamento. E eu vou falar um pouco sobre mim para vocês entenderem por que eu tô fazendo isso. E talvez eu contando a minha história, fique melhor para vocês entenderem alguns exemplos que eu vou dar no decorrer do treinamento, tá? Aí eu escolhi aqui uma fotinho que eu tava assim, menos mal, né? Coloquei uma foto minha com o celular, que ultimamente é a minha ferramenta de trabalho. Eu uso pra tudo. E vamos lá. Eu sou a Jéssica. Eu tenho 29 anos, sou formada em publicidade. Eu me formei no ano de 2012 e eu comecei a empreender em 2014. O meu primeiro empreendimento, meu primeiro negócio foi uma revista impressa, aqui onde eu moro, e rodava só aqui na minha cidade e numa cidade vizinha. Foi junto em sociedade com uma amiga minha, que na época nós trabalhávamos no mesmo lugar e nós saímos desse lugar para abrir a revista. E por que eu saí? Eu sempre trabalhei com vendas, nesse lugar eu trabalhava também com vendas, era venda de material industrial, então era uma coisa muito técnica. Eu detestava o que eu vendia, mas eu gostava muito da empresa, assim, das pessoas do local onde eu trabalhava, mas eu não gostava do que eu fazia e eu me sentia muito limitada ali dentro. E a gente, quando está estudando para uma área que não tem nada a ver, né, com o que a gente faz, a gente pensa em sair logo e entrar na nossa área. E foi muito difícil eu migrar para a minha área. E eu não me sentia feliz fazendo aquilo e eu quis sair de qualquer jeito. Conversei com o meu chefe na época, falei que eu queria sair, que eu queria abrir um negócio, que eu queria começar a trabalhar com a minha área, e aí eu abri uma revista. E aí eu trabalhei de 2014 até 2016, só com a revista. Então lá eu fazia redação, editorial, diagramava a revista, fazia os anúncios dos clientes. Era uma revista com distribuição gratuita e a gente vendia os anúncios e a revista ganhava com os anúncios, né? Era isso que pagava a impressão das revistas, pagava minha sócia e pagava uma funcionária que a gente tinha. Então, assim, era um trabalho muito difícil, porque a gente começou, eu pelo menos, né, vou falar por mim, eu comecei desesperada em começar por algo meu, né, em começar algo novo na minha área. E aí isso fez com que eu não estudasse muito o mercado e não me preparasse tanto para iniciar um negócio. E aí eu sofri algumas coisas nesse período, porque a gente normalmente não é educado para isso, né? E eu fui entender isso anos depois, assim, a gente não aprende na escola, em lugar nenhum, a empreender. Então, muitas vezes a gente começa por instinto mesmo, por achar que a gente sabe fazer as coisas. E eu, ainda mais por ter vindo de uma área de comunicação, publicidade, eu estudei marketing, eu achei que eu estivesse fazendo da forma certa. Mas o meu desespero em achar que eu não estava feliz fazendo o que eu fazia na empresa me fez sair muito rápido de lá e abrir um negócio muito sem me preparar. E aí isso foi me deixando um pouco desanimada com o empreendedorismo. Eu achei que aquilo não era para mim, enfim. E também abriram uma revista impressa no momento em que o digital já estava crescendo muito. Eu não fiz uma pesquisa de mercado, eu não fiz análise nenhuma, então aquilo assim me trouxe muito aprendizado, muito.
tanto na parte prática mesmo de empreender, tanto na parte de criação mesmo. Foi lá onde eu aprendi tudo que eu sei hoje sobre design, sobre criação. E ali me abriu também muitas outras portas depois para eu trabalhar no ramo de marketing. Então aí depois que eu saí de lá, eu abri a revista ficou 2 anos e meio, e aí quando eu achei que revista não tinha mais mercado, eu resolvi focar só no digital. E aí eu passei a atender empresas, prestando consultoria, né, de marketing, e trabalhar só com isso. Inclusive para a empresa que eu trabalhava vendendo, depois que eu saí de lá, eu abri a revista, mas continuo até hoje, às vezes presto algum trabalho para eles. E aí a minha vida passou a ser essa. Eu empreendo, trabalho dentro da minha casa, uso muito meu celular para tudo, a internet é minha vida. E aí agora recentemente eu resolvi abrir um e-commerce de calçados femininos, que na verdade é mais um hobby que eu decidi ter também como uma fonte de renda, porque é uma coisa que eu gosto muito, que eu me identifico e que para mim não é trabalho, eu faço por prazer mesmo, e graças a Deus eu consigo unir isso com um trabalho também. Então vamos lá. Eu vou dar agora uma visão geral de como vai ser esse treinamento e de tudo que vocês podem esperar daqui para frente, tá? Primeiro, por que eu decidi fazer esse treinamento? Teve uma época que eu não estava me sentindo feliz com o que eu fazia, né? Que era na época que eu vendia, não gostava do produto que eu vendia, então eu não me identificava, que eu procurei algumas profissões que as pessoas fossem mais felizes. Eu achei que pudesse existir alguma coisa assim que eu pudesse escolher para ficar mais feliz, né? E aí eu vi que a maioria das profissões que tinha numa pesquisa que eu tinha feito eram profissões que você ajudava. Então, assim, tinha ali fisioterapeuta, tinha professor, tinha enfermeiro. A maioria eram profissões em que você fazia algum bem para alguma pessoa, que você cuidava, era isso que tinha em comum em todas as outras. E aí eu achava que nunca eu ia trazer aquilo para minha realidade, porque eu sempre achei que o que eu fazia era muito vendas, sabe? Parece que isso a gente nunca vai poder ajudar ninguém fazendo esse tipo de coisa, né? Mas muito pelo contrário. Eu me vi nesse período de quarentena passando por muitos grupos, porque eu não estou só no Mulheres Empreendedoras, eu estou em outros grupos, e eu vi muitas mulheres reclamando da situação e passando por situações difíceis, e eu falei assim, eu sou feliz fazendo o que eu faço e eu posso ser muito mais feliz ajudando alguém a fazer, a resolver um problema também, sabe? Eu acho que isso pode fazer bem para mim, fazendo bem para o outro também. Então eu me disponibilizei a fazer isso, ensinar o que eu sei, o que dá certo para mim, e eu espero que realmente, do fundo do meu coração, que dê certo para todo mundo. Porque assim, como eu não tive... eu tive que procurar aprender tudo, sabe? Então eu acho que o caminho foi muito mais difícil. Então hoje, como eu já sei um atalho, vamos dizer assim, eu quero que todo mundo que consiga cruzar esse atalho, cruze e chegue no mesmo lugar que eu quero chegar, com muito menos dificuldade, né? Porque assim, talvez uma coisa que eu levei 6 anos, 7 anos para aprender, alguém pode aprender agora muito mais rápido que eu, e eu vou ficar muito feliz se eu puder ajudar uma pessoa a passar por isso. E aí o que aconteceu nesse período agora, né, de isolamento social? A gente vê muita gente reclamando. E aí tem uma coisa que eu gosto muito de me concentrar, que é no mindset, né? Nosso cérebro é dividido nessas 2 maneiras de pensar, em meio a alguma situação adversa. A primeira, que a maioria das pessoas pensam, é em como a situação está ruim e como aquilo te impede de conseguir alguma coisa. Mas existe uma outra forma de pensar, que é uma forma que a gente tem que configurar o nosso cérebro para passar a aprender a pensar dessa forma, que é no que isso pode me trazer de bom e como eu posso me reinventar nesse momento para melhorar minha situação.
Então, assim, foi muito triste ver tantos comércios fechados, né? A gente vê... eu andava no centro da minha cidade e a gente vê as lojas todas de portas fechadas e a maioria desses comércios físicos, eles não têm ainda nada na internet. E eu, com o meu comércio, com o meu e-commerce, né, que eu só vendo pela internet, eu estava vendendo. E aí eu falei, qual é a diferença, né, do meu comércio para o deles? Se eles já tivessem iniciado um negócio na internet, agora eles poderiam estar numa situação menos pior, né? Não tá ali de portas abertas, mas você continua vendendo. Porque a gente tem o costume de achar que quando o negócio tá ruim pra gente, tá ruim pra todo mundo. E não é assim. Então, dependendo da pessoa, ali numa situação de portas fechadas, ela fica imaginando que ninguém tá querendo comprar. Que ninguém vai querer comprar. Por exemplo, uma pessoa no meu ramo, loja de sapato. Uma loja de sapato fechada, quem vai querer comprar sapato? É um item que não é de necessidade especial e não sei o que, e você se prende naquele pensamento que, na verdade, não é a única coisa. O mundo não gira só em torno do que você conhece. Existem muitas outras pessoas que não pararam de trabalhar e que estão em casa e que continuam consumindo também. Eu vendi muito sapato nessa quarentena. Dia das Mães, Dia dos Namorados, me fez vender muito. E aí eu via em outros grupos muita gente reclamando. No início eu até pensei, eu falei, nossa, isso vai ser complicado agora, né, pro comércio, tá? As pessoas vão se segurar muito. Existem as pessoas que estão contendo gastos, claro que tem, mas também existem aquelas que vão querer comprar e a gente tem que estar aqui para atender todo mundo. Então eu acredito que agora, a situação que a gente está vivendo, ela veio para mostrar uma realidade nova que vai acontecer além daqui. Então, a gente precisa aproveitar esse período agora para se reinventar, para configurar o nosso mindset, porque a gente precisa pensar sempre no que aquela situação adversa vai poder nos gerar de bom, no que eu estou fazendo agora para me preparar para o que vai ter depois, porque uma hora isso vai passar, uma hora essa quarentena vai acabar, se Deus quiser a vacina vai chegar, e aí o que a gente vai ter feito? Como que a gente vai estar pós-quarentena? A gente vai estar fazendo as mesmas coisas? Então, para quem ainda não está no meio digital, você vai continuar sem estar no meio digital? E assim, a internet, ela abre muitas portas e para muita gente. Então, se você já tem um emprego, você pode ter uma renda extra com a internet que vai te dar menos trabalho, você vai conseguir fazer da sua casa, enfim. Então, a gente vai ter uma visão também sobre o mercado online. A gente vai ter uma visão de planejamento, que é o que eu não tive no meu primeiro negócio. Eu não tive um planejamento muito aprofundado. E aqui são os passos de tudo que a gente precisa ter para iniciar um negócio. O planejamento, ele é fundamental e a gente vai se aprofundar mais nesse assunto. Vamos falar também da estrutura de trabalho que vocês vão precisar para começar um negócio e de impulsão, que é um dos fatores essenciais para quem trabalha com internet. Então vamos lá, vou dar uma visão geral agora para vocês de como está o mercado online. Para quem tem interesse em começar um negócio, é fundamental que você estude o seu mercado, tá? Eu vou dar uma visão geral do mercado em geral, mas assim, você tem que estudar sobre aquilo que você quer vender e de como que tá esse mercado. Como eu falei da experiência da revista, se eu tivesse estudado o mercado, eu saberia que a revista não poderia durar tanto tempo no formato em que ela estava, só impressa e daquela maneira que não tinha perspectiva de futuro. Quando você pensa num produto que você quer vender, você tem que pensar nele daqui 5 anos, daqui 10 anos, como que vai estar o seu produto e o seu mercado. Você tem que fazer essa estimativa para você não errar na hora de escolher, ou se pelo menos você escolher alguma coisa que você consiga migrar ela de alguma forma para que ela siga o fluxo do mercado. Então, eu vou dar uma visão aqui geral para vocês do e-commerce, tá? O e-commerce, ele é qualquer canal de vendas que você faça à distância. Então, tem gente que acha que para ter um e-commerce você precisa ter um site, não necessariamente, tá? Um site, ele é uma forma de e-commerce, mas você pode vender
pelas redes sociais, se você vende pelo Face ou pelo Instagram, ele é o seu canal de vendas, é o seu e-commerce. Se você vende em marketplace também, o marketplace é o seu e-commerce. O marketplace é uma plataforma que reúne vários fornecedores, às vezes de determinada área, às vezes de vários produtos também. E aí você coloca os seus produtos ali e eles fazem a administração de pagamento e de tudo. Você só usa o canal deles para poder receber. Um exemplo de marketplace é o Mercado Livre, tá? Mas tem muitos outros também. E eu até indico, eu vendo pelo Mercado Livre e gosto bastante. Aqui eu coloquei uns dados para vocês entenderem quais foram os produtos que mais venderam no ano de 2019. Eu estou bem ansiosa para ver essa mesma pesquisa que a Compre e Confie faz anualmente, para saber os dados desse ano, que eu tenho certeza que aumentaram as vendas, principalmente por causa desse momento agora de pandemia. Eu vi muita gente se reinventando, eu vi gente de circo se reinventando e fazendo venda pela internet, eu vi boleira se reinventando e fazendo muitas vendas pela internet. Eu fico muito feliz de saber que o digital está crescendo e que agora sim a gente foi praticamente obrigada a se ver dentro do mercado digital. Então, ano passado, o e-commerce brasileiro cresceu 22,7%, tá? E moda e acessórios é a categoria que mais vendeu em número de pedidos. Não é a categoria que mais faturou, porque a categoria que mais faturou, se eu não me engano, foi celulares, né? A parte de telefonia. Mas são produtos mais caros, então para abrir um e-commerce nessa área, você tem que estar muito mais estruturado financeiramente, inclusive. Mas aqui em questões em números de pedido, moda e acessório ficou em primeiro lugar, entretenimento segundo, né, que são jogos, enfim, beleza, perfumaria e saúde em terceiro e artigos para casa em quarto lugar. Aí aqui eu coloquei para vocês darem uma olhada no gênero que mais comprou pela internet em 2019. Então, o público feminino é o que mais comprou, eu não sei se dá para ver a porcentagem aqui nesse gráfico, mas foi 52, alguma coisa por cento. E a faixa etária que mais compra também na internet é de 36 a 50 anos. Então, o que eu ouvi de clientes muitas vezes quando eu dizia para investir na internet, começar a vender também pela internet, ter a internet como uma segunda fonte de renda, de repente, ou para ampliar o seu canal de venda para quem já tem um espaço físico, o que eu mais ouvia dos meus clientes era que o produto deles não era para jovem, que a internet era um lugar para jovens. E não necessariamente. A gente sabe que os jovens interagem muito na internet, né? Essa faixa etária, principalmente até 25 anos, eles interagem demais, mas eles não são os que mais compram e não foi só nessa pesquisa. Se vocês olharem pesquisas anteriores, vai estar da mesma forma. Eles interagem muito, mas eles não compram, porque o poder de compra ele é maior entre as pessoas de 36 e 50 anos. É isso mesmo. Não, gente, eu errei ali, ó. Era 36 a 40 anos. Eu preciso só confirmar esse dado se está digitado certo. Se não tiver, depois eu corrijo e mando para vocês, tá? Mas eu acho que teve um errinho de digitação aqui. Enfim, essa área, eu vou até olhar agora esse dado, porque eu tenho ele no meu e-book. Espera só um minutinho que talvez eu tenha errado a digitação ali. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, segundo essa pesquisa da Compre e Confie, de 36 a 50 anos são as pessoas que mais compram na internet. É isso mesmo. Então, vamos lá para o próximo assunto. Então, agora a gente vai começar no planejamento, tá? Então, por que o planejamento é importante? Porque quando você se planeja, você está preparado para qualquer coisa que aconteça. Então, o planejamento financeiro é essencial, o planejamento de marketing e o planejamento do negócio realmente. O planejamento ele envolve algumas etapas, né? Eu vou colocar aqui a primeira delas, que é a análise de mercado. Além daquilo que a gente já falou sobre o mercado online, é importante você ver o mercado que você quer atuar. Para você estudar o seu mercado, você vai estudar
o seu público, você vai estudar o seu cliente, você vai estudar os seus fornecedores, tudo isso é análise de mercado. E você fazendo esse planejamento, você vai estar muito preparada para qualquer situação que possa acontecer, qualquer situação adversa. Você fazendo um planejamento, você vai ter mais segurança para qualquer outra situação que possa vir e que você pode, algumas você planeja e outras, e aí você se prepara quando você se planeja. Então vamos falar aqui da análise de mercado na parte de produtos primeiro, tá? Então, como eu falei, a análise de mercado ela envolve produtos, clientes, ela envolve concorrentes e ela envolve fornecedores. Produto. Vamos lá. Primeira coisa, você sabe em qual ramo de atuação está o seu negócio? Por exemplo, agora eu iniciei o e-commerce de calçados femininos. Qual é o meu ramo de atuação? É moda, certo? Outra coisa, você dentro do seu ramo de atuação, você vai procurar um nicho aonde está o seu negócio. E como que você descobre esse nicho? O nicho, ele vai ser um grupo de pessoas dentro do seu ramo de atuação para quem você vai vender. Por exemplo, o meu ramo de atuação é moda, o meu nicho é calçados femininos. Mas o meu nicho, ele pode ser muito menor ainda, né? O meu nicho é calçados. Calçados femininos eu já segmentei mais ainda. Quanto mais você segmenta o seu produto, é mais fácil de você criar campanhas para atingir o seu público. Então, às vezes você pensa que você vai se limitar demais se você segmentar. É isso que as pessoas pensam, né? Eu vou vender roupa, mas eu preciso vender roupa para todo mundo. Você pode vender para todo mundo, mas você vai ter um problema de estoque, talvez, né? Não sei se você tem espaço para guardar tanta roupa para você atender todo mundo. E outra, vai ser muito mais difícil de você atingir o seu público. Porque quando você tem um alvo específico, é muito mais fácil de você segmentar depois. Dentro do marketing digital, você cria campanhas online, né? Fora outras estratégias de vendas, as principais são online e são essas que te dão mais retorno. A gente vai estudar isso mais para frente na parte de impulsão, o quanto é essencial você definir o seu nicho. Então, de repente, se você quer vender moda, você pode segmentar ainda mais. Aí você trabalha com um nicho, de repente, de moda plus size, ou você trabalha com um nicho de moda evangélica. Tenta segmentar, porque quanto mais segmentado, melhores vão ser as suas estratégias de marketing, melhor vai ser a sua atuação para essas pessoas e melhor você vai conseguir mensurar com o tamanho do seu público e para quem você está falando. Isso é uma grande vantagem do marketing digital, é você conseguir ter mensuração, né? Isso era uma coisa que a revista não me trazia também. Então, gente, eu vendia bastante anúncio. Só que eu não conseguia falar, eu falava assim, eu circulo 10 mil revistas, vai. Na época eu estava circulando 10 mil. Mas eu não conseguia dar a exatidão de quantas pessoas estavam vendo os anúncios daquela revista. Porque com a revista você não consegue mensurar, a internet consegue. E aí, quando eu migrei para esse lado de internet, que eu falei, gente, se eu vendia anúncio, onde eu só conseguia falar que a minha tiragem era 10 mil exemplares e eu não conseguia provar para o meu cliente quantas pessoas tinham visto o anúncio deles, imagina com a internet que eu consigo fazer tudo isso e ainda dar um relatório de quantas pessoas estão vendo. E eu conseguia segmentar. Por exemplo, na revista, eu colocava o anúncio lá de uma autopeças, por exemplo. Ela colocava o anúncio, mas era uma revista que ia circular a cidade inteira. Então, várias pessoas iam ver e várias pessoas que não estavam nem aí para autopeças. Elas queriam ver outra coisa na revista, elas queriam ver moda ou elas queriam ver receita, porque era uma revista de variedades. Menos autopeças. E a autopeças estava lá ocupando um espaço. Na internet, não. Na internet, o seu anúncio vai chegar para quem quer ver. Por isso, a importância de você segmentar o seu público. Quanto mais segmentado, maiores chances de melhores resultados, tá? É importante também você saber qual é o tamanho
do seu nicho e qual é a demanda que ele tem. Então você vai ter que dar uma estudada sobre o mercado que você quer atuar, sobre o produto que você quer vender e ver se ele tem demanda, né? Não adianta você escolher também uma coisa que não vai vender. Se tem mercado e tal. E uma coisa que eu até coloquei aqui na 4ª posição, mas que eu acho que não quer dizer que ela é menos importante que as outras. Eu acho, inclusive, que ela é muito importante. Você tem que ter paixão pelo que você faz, pelo que você vai vender. Não adianta você escolher um produto para vender só porque você acha que as pessoas vão comprar ou porque você acha que ele dá dinheiro, que ele vende rápido. Isso são fatores para você prestar atenção? São também. Mas ele não é o essencial, porque se você não escolher um produto que você goste muito, que você tenha paixão por ele, você não vai conseguir vender. Ou você não vai conseguir vender por muito tempo. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu trabalhava na empresa que eu saí para abrir a revista, eu achava que eu não gostava de vender. Mas eu não gostava de vender o que eu vendia. Era um produto técnico que eu tinha que fazer cálculos para encaixar a esteira, a correia numa máquina. Eu não gostava de vender aquilo, então era muito difícil vender aquilo. Eu consegui ficar muito tempo vendendo? Consegui ficar até um tempo bom, mas eu não quis passar a minha vida toda vendendo aquilo. A mesma coisa com anúncio. Eu gostava de fazer as criações, eu amava fazer o editorial da revista, eu amava tudo aquilo. Mas chegou uma hora que eu já não estava acreditando mais no que eu estava vendendo. E aí eu não consegui vender mais. Então, assim, escolha alguma coisa que você tenha paixão, principalmente porque você vai ter que passar confiança naquilo que você fala, você vai ter que falar muito sobre aquilo, principalmente agora em épocas de redes sociais, que você vende pelas redes sociais. Se você não está nas redes sociais, você está perdendo venda. E então você tem que falar muito sobre aquele produto, você tem que criar conteúdo sobre aquilo, você tem que criar não só conteúdo sobre o seu produto, mas você tem que criar conteúdo sobre o universo que envolve o seu produto. Então, isso também faz muita diferença. Se você não gosta, você não vai conseguir levar isso por muito tempo. Então, antes de escolher o que vender, selecione primeiro as coisas que você gosta. E aí você vai ver se você tem mercado para aquilo, se tem demanda, se tem público, enfim. Mas primeiro você tem que ter paixão pelo que você faz. E outra coisa, que eu sempre bato nessa tecla também quando eu falo com meus clientes, eu acho muito importante, ter um posicionamento no mercado. Hoje em dia, com tantos concorrentes, com tanta gente vendendo as mesmas coisas, você precisa ter um diferencial, você precisa ter um posicionamento. Nesse caso, é como você quer ser visto pelo seu mercado, como você quer que os seus clientes te reconheçam e qual vai ser o seu diferencial. Quando você pensa em diferencial, você não tem que pensar só no produto físico em si, sabe? Seu pensamento pode ir muito além. Você tem que pensar naquilo que é intangível mesmo. Porque o diferencial, às vezes você quer colocar no produto em si, né? Pode até ser que você consiga desenvolver algum produto novo com diferencial. Mas se você vai revender alguma coisa que já existe no mercado, é muito difícil que outra pessoa já não esteja vendendo. E aí uma dica que a maioria das marcas estão usando é você usar um diferencial que ele não seja tangível. E aí vai ser difícil você conseguir isso de primeiro momento, sabe? Vai ser algo que você vai precisar ficar algum tempo ali pensando muito para você descobrir essa resposta. O seu diferencial, ele não precisa ser o material do seu sapato, ele não precisa ser, sei lá, alguma coisa em si física no seu produto, mas ele pode ser o que o seu produto proporciona. E aí isso é o que vai te fazer ficar horas pensando num diferencial. E se você for parar para pensar, esse diferencial que é intangível, ele é muito mais valioso para o seu cliente do que aquilo que ele está vendo. Então, assim, vamos supor, se você vende roupa e você quer trabalhar com público feminino, eu vou citar público feminino porque é o que veio na minha cabeça agora, mas enfim, não sei o que você está pensando em vender, mas supondo que seja, você trabalhe com roupa
o seu nicho seja mulheres, né? Você pode trabalhar pensando em melhorar a autoestima delas. Aí já é uma coisa que não envolve o seu produto em si, envolve a sua marca, envolve o seu negócio. Se você é uma empresa que você quer fazer, eu até dei um exemplo, eu fiz uma página no Instagram e eu tô postando vídeos assim de dicas, né, que eu acho importante para as pessoas saberem. E aí eu até dei esse exemplo e eu acho muito legal. Se uma pessoa ela tá fazendo marmita para vender, às vezes você acha que o seu diferencial tá ali na comida que você está fazendo, mas você tem que pensar além. Você não está vendendo a marmita, você não necessariamente tem que estar vendendo a roupa, você pode estar vendendo aquilo que o seu produto vai proporcionar. Então vamos supor, uma pessoa que vende marmita e que uma pessoa que compra a marmita, por que ela compra a marmita? A marmita qualquer marmita, não necessariamente uma marmita fit, qualquer marmita. Porque ela tá economizando tempo, de repente, ela não tem tempo para cozinhar, ou ela não gosta de cozinhar. Então isso é o que você tá vendendo. Além da marmita, a marmita é o que qualquer um pode vender, mas vender tempo, se você trazer isso pro seu cliente, para suas comunicações, que você tá proporcionando tempo, que é algo tão valioso hoje na vida das pessoas, é uma forma de você ter um diferencial, né? Enfim, passe horas pensando se for preciso, mas qual é o diferencial que o seu produto vai oferecer? Não só o seu produto físico, mas o que ele vai proporcionar na vida do seu cliente. E aí vai ser muito mais fácil de você conseguir um diferencial hoje em dia num mercado que está tão competitivo, né? Gente, vou falar agora de uma coisa aqui que é sobre preço. Como calcular o preço do seu produto. Isso é uma coisa muito delicada. Eu vou até pegar meu celular aqui, que eu vou fazer uns exemplos para vocês, tá? Que às vezes as pessoas acham que estão faturando, que estão lucrando em cima de determinado produto e às vezes não está lucrando o que ela achou que estaria. Então, quem tiver uma calculadorinha aí e puder pegar, é bom vocês anotarem também, tá, gente, as coisas da aula, porque às vezes eu posso falar alguma coisa aqui que não esteja no slide, aí mesmo que eu mande o slide para vocês depois, às vezes falta alguma coisa, então é bom anotar tudo. Vou deixar minha calculadora aqui. E a primeira coisa que as pessoas fazem quando vão colocar o preço, tá? A maioria. Tem gente que fala pra mim, mas eu não consigo sair, eu só patino e não consigo... meu lucro não dá nada, eu mal consigo pagar minhas contas e não sei o quê. E aí quando você vai ver quanto a pessoa tá lucrando, ela não tá lucrando o que ela achou que tava. Então é a forma errada, né? O jeito que o pessoal faz que não é o certo. Você pegar o seu valor e colocar o valor do lucro em cima. Por exemplo, se eu quero vender um produto, no exemplo que eu tô dando aqui, R$70, o meu produto é o custo fixo, o preço de custo é R$70. Eu quero lucrar 40% nesse produto, eu vou colocar 70 mais 40%, então eu teria que vender por 98. Será que tá certo? Então a gente vai ver aqui nesse quadro que eu coloquei de cálculo de lucro obtido, tá? Então, nesse exemplo que eu dei, teria que cobrar 98 se eu tivesse com 40% de lucro. Essa é a forma que não é certa, tá, gente? Agora eu vou provar pra vocês que não é. Se eu pegar o valor final do produto, que é R$98, e eu tirar o valor do custo, que foi R$70 nesse exemplo que eu dei, e eu dividir pelo valor do produto, que são os R$98, ele vai me dar 28%. Então, uma pessoa que está achando que está lucrando 40%, ela está lucrando 28%. Por isso que às vezes a conta não bate. Você acha que está lucrando muito e você não consegue pagar as contas direito, porque você não está lucrando aquilo que você achou que estava. Então, como que calcula o preço do produto? Você tem que pegar o valor do produto, o valor de custo, nesse exemplo que eu dei, R$70. Então, vamos lá. Vamos supor que você pagou para o seu fornecedor R$70. Desses 70, você tem que pensar quanto você quer lucrar. No mesmo exemplo, você quer lucrar 40%, certo? Então, você vai pensar do 40
para chegar no 100%, faltam 60. Então, você vai usar o 60 e não o 40. Então, você vai fazer 70, que é o valor do preço que você pagou no seu produto, dividido por 0,60, que é quanto falta para chegar no 100, né? Então, o valor que você teria que vender esse produto é R$ 116,66 se você quiser faturar 40, se você quiser obter 40% de lucro sobre esse produto, e não 98. Olha aí a diferença. Vamos ver a diferença. Você deixou de ganhar R$ 18,66 nesse exemplo que eu dei. Isso acontece muito, muito mesmo. Ficou claro isso daqui, gente? Se não ficou, o vídeo vai estar disponível, depois é só voltar, tá? Eu também vou liberar esse slide para vocês. Então, vamos lá para a análise de mercado. Então, vamos lá, gente, continuando, tá? Agora, falando de clientes. Primeiro, você vai ter que definir para quem você vai vender. Você vai vender você vai definir o gênero, você vai definir a idade, você vai definir questões demográficas, né? Salário, quanto a pessoa ganha, qual é a classe que ela está pertencendo, enfim, você vai ter que definir tudo. E às vezes você pode achar que não é importante você definir um público específico, porque a gente quer vender para muita gente. Você muitas vezes acha que definindo um público você vai se limitar demais, mas na verdade isso você decide para você trabalhar outras coisas também, como por exemplo, se você resolve que seu público-alvo, né, aquilo que você vai vender, o seu produto, ele é para o público masculino. Não tem como você trabalhar uma comunicação para um público masculino jovem, a mesma que você vai trabalhar para um público masculino acima de 50 anos, por exemplo. Então, você define o seu público, a faixa etária dele, o que ele gosta, as coisas que ele faz, quanto ele ganha, porque toda a sua comunicação vai ser voltada para esse público que você determinou. Por isso é muito importante você determinar quem é o seu público, tá? E quais são as principais fontes de dor do seu público? Essa é a hora que a gente dá uma viajada mesmo, assim, você vai pensar no seu produto e quais são as dores que você vai ter que resolver. Lembra do que a gente estava conversando lá na parte de produto, sobre o seu diferencial? Aqui, quando você pensar numa dor para você resolver do seu cliente, não pensa nessa dor só física, né? De repente, claro, você tem algum produto ortopédico, algum sapato diferente que pode resolver algumas dores físicas, né? Mas se você resolver uma dor que não é física, às vezes o seu resultado é muito melhor. Então você vai ter que pensar no que tira o sono do seu produto. E são perguntas diferentes, elas são muito parecidas, mas são perguntas diferentes. De repente, a principal dor do seu público não é o que tira o sono dele, não é aquilo que causa preocupação nele. Qual é o medo do seu público? Isso, gente, é bom vocês saberem para vocês trabalharem a comunicação também. Tem um exemplo que eu tinha de um professor que é muito legal, que ele falava assim que o nosso cérebro, ele presta atenção naquilo que a gente mais tem medo. Então, quando você quer fazer alguma campanha de publicidade e você usar uma coisa positiva, às vezes ela não tem tanto retorno como se você usar o medo do seu cliente. Por exemplo, deixa eu pensar agora alguma coisa. Ele até dava um exemplo assim, se a gente tá num deserto e de um lado tá vindo, um deserto vem na minha cabeça agora, mas é qualquer lugar, você tá em qualquer lugar e tá vindo de um lado uma tartaruga e do outro um leão muito feroz. Em quem que você vai reparar primeiro? No leão, porque o instinto de sobrevivência te faz querer fugir no momento, né? Nesse caso, na publicidade é assim também, a gente chama a atenção do público quando a gente fala alguma coisa que para ele causa dor, causa sofrimento, causa medo. Por isso que a maioria das campanhas de publicidade, de alguma coisa assim, voltada para esse lado, eles começam dessa forma, falando do problema que a pessoa tem para depois você apontar a solução.
Por isso que você tem que saber quais são os medos. Tudo isso depois você vai aperfeiçoando com o tempo, tá? Porque agora, às vezes você ainda não pensou no produto, não pensou em nada, você não tem nenhum cliente, nunca vendeu nada, então você vai ter que realmente dar uma viajada. E conforme você for vendendo, que você for atraindo o seu público, você vai ver se você atraiu as pessoas certas. Às vezes você atrai algum fora da curva, que não era aquilo que você estava pretendendo, e às vezes você percebe que tudo que você usou, você atrai outro público. Então você pode mudar o seu público-alvo também. E a partir do momento que você entender qual é o público que você está atraindo, você trabalhar diretamente para ele. Qual o principal perigo que ele ainda não enxerga e que você vai resolver? E outra questão, quais são as maiores oportunidades que o seu público-alvo tem pela frente? E essas oportunidades do seu público-alvo é com relação ao que você vai vender para ele. E existem oportunidades em que ele ainda não enxerga? Eu vou deixar essas perguntas nesse slide e isso é uma tarefa para todo mundo fazer antes de criar o seu público. E para todo mundo dar continuidade e sempre estar olhando isso daqui depois que você já tiver com o seu negócio montado e já estiver começando a vender, porque é para essas pessoas que você vai ter que trabalhar. Então você vai ter que sempre resolver dores, medos, sempre criar oportunidades para os seus clientes e sempre mostrar para eles oportunidades que eles ainda não enxergam. Isso é uma tarefa que deve ser feita sempre, sempre. Todo empreendedor tem que conhecer muito bem o seu público-alvo. E aqui também na análise de mercado, né, que no nosso planejamento, envolve os concorrentes. Os concorrentes, gente, a gente tem que ver como... não como inimigo, né? Mercado tem para todo mundo e todo mundo pode se ajudar e você pode aprender muito com seus concorrentes. Então, quais são os principais pontos de análise do seu concorrente? Você vai olhar o que tem dado certo para ele, o que para o seu concorrente foi um fator de sucesso, porque aquilo você pode usar para você também. E na hora de imaginar os seus concorrentes, de determinar quem serão os seus concorrentes, depois de você já ter pensado no seu público, já ter pensado no seu produto, já ter estudado o seu mercado, você vai você vai estudar e analisar os concorrentes que estão mais próximos de você. Então não adianta você achar que porque você vai vender roupa, que a C&A vai ser uma concorrente. A C&A não é sua concorrente direta, não é com ela que você tem que se preocupar e não é dela que você tem que analisar. Você pode até se inspirar em muitas coisas para você criar para o seu negócio, mas ela não vai ser o seu concorrente direto. Então, para você fazer essa análise mais aprofundada, você tem que pensar nos concorrentes que são muito semelhantes a você, ao seu produto. Aqueles que oferecem, que trabalham no mesmo nicho, aquele que oferece, que está no mesmo ramo de atuação e oferece as mesmas coisas que você. E aí você vai analisar nesse concorrente aquilo que ele tem feito de melhor. E o que ele tem feito de melhor, você usa para a experiência, você pode fazer também. Aquilo que ele não está atendendo, aquilo que ele falha, você aprende com isso também e você traz para você não errar com os seus clientes, tá? Aí, com relação a ele, você consegue saber qual vai ser o diferencial que você vai ter do seu cliente, você vai estudar os preços dele também. O preço, voltando um pouquinho para falar de preço, você vai estudar preço como? Não é só olhando o valor que o seu concorrente cobra. Você tem que olhar o mercado, sim, mas você tem que... Às vezes o seu concorrente ele cobra menos, mas ele compra muito, então ele consegue um valor melhor com o fornecedor. Tudo isso leva em consideração. Então, quando você for criar o seu preço, não olha só o preço que o concorrente cobra. Olha tudo que envolve toda essa questão de valor também. E, por último, dentro da análise de mercado, mas não é o nosso último assunto, são os fornecedores. Gente, achar fornecedor é uma coisa muito difícil, tá? Achar fornecedores bons, né? Achar fornecedor até que não é difícil, mas achar fornecedor bom é muito difícil. Normalmente os fornecedores bons, eles não estão nas primeiras páginas de busca. Então vai ser difícil você achar um fornecedor.
De repente você vai ter que passar algumas horas na frente do seu concorrente, se for uma loja física, para você saber quem que entrega para ele. Ou você vai ter que procurar em várias páginas do Google, porque nas primeiras estão aqueles que estão fazendo os melhores anúncios, mas nem sempre eles são os melhores fornecedores. Uma dica que eu dou, que eu usei para mim, que foi muito útil, muito válida, é você frequentar eventos, né? Agora, lógico que a gente não está podendo, mas o que você pode fazer é consultar os eventos, as feiras de negócio do seu ramo. E aí dentro dessa feira, se for uma feira no caso, você vai ver todos os expositores. Normalmente quem participa de feira são os grandes, então esses são os bons, os fornecedores melhores, aqueles que você consegue negociar preço, que você consegue negociar prazo. Normalmente com um fornecedor pequeno é muito difícil negociar preço, mas os grandes eles te dão uma linha de crédito que às vezes você consegue ter condições ótimas para pagar depois que você já até vendeu o seu material. Eles te dão 60 dias para começar a pagar, enfim. Tem fornecedor que trabalha que te ajuda bastante. Se o fornecedor for grande, ele tem estrutura para te ajudar. E esses fornecedores grandes, eles normalmente participam dessas feiras, tá? A maioria participa. Então, se você se você procurar as feiras, tem sites, se você jogar no Google, você acha. São sites que ele te dá a relação de feiras que tem em determinado lugar. Você pode olhar do país inteiro, que às vezes o fornecedor que participa de feira aqui em São Paulo, por exemplo, ele participa em feira do Brasil todo também. Então você vai olhar no site do evento, vai ver todos os fornecedores, e aí você pega o contato de todos eles e começa a mandar e-mail, fazer contato com eles. E aí o que você vai precisar analisar? Primeiro, a distância que esse fornecedor está de você, porque dependendo do que você vai comprar dele, o frete pode sair mais caro. Mas, dependendo se for um fornecedor bom, você até consegue o custo do frete com ele. Você vai analisar a qualidade do produto, você vai analisar o preço, você vai analisar as condições de pagamento que ele te dá e as referências também, que são de pessoas que já compram deles, que já trabalham com eles e que não tem nenhum problema. E prazo de entrega, gente, prazo de entrega é um negócio muito sério. E normalmente os fornecedores, eles não cumprem muito prazo de entrega. Então a gente tem que ficar muito atento nessa questão também, porque às vezes você se queima por causa de um fornecedor que não te atendeu muito bem, que não te atendeu no prazo, né? Então é sempre bom também você ter como que eu posso chamar? Uma margem de segurança, né? Vamos dizer assim, se o fornecedor te deu um prazo de entrega de 1 mês, 30 dias, dá o prazo para o seu cliente pelo menos uma semana a mais ou 15 dias a mais do prazo que ele te deu, né? Leve em consideração que o transporte demora, às vezes não é só o prazo do material ficar pronto, porque normalmente se for fábrica, ela vai te dar o prazo que o material vai ficar pronto, mas até a transportadora levar até você, já são mais alguns dias, até você fazer cadastro desse material, de repente, né, fazer levantamento de todo o estoque antes de colocar para vender, já é mais um tempo. Então, sempre coloca essa margem de segurança para você, antes de dar o prazo para o seu cliente. E outra coisa muito importante, não tenha só um fornecedor. Você não pode ficar na mão de um fornecedor, porque de repente se ele não te entrega o material, ou se ele resolve não te atender mais, você vai ficar na mão dele e vai ficar sem material para vender. Então, você tem que ter pelo menos um fornecedor fixo, de 1 a 2 fornecedores fixos e outros fornecedores para te ajudar nesse caso de algum fornecedor te deixar na mão. Aí aqui eu deixei uma tarefa para vocês. Isso daqui é muito importante para a gente fazer quando tá com uma empresa em qualquer estágio, tá? De empresa, isso é sempre bom fazer, que é a análise da matriz PFOA ou SWOT também, depende, ela em inglês é SWOT. É onde você tem que determinar todas as potencialidades, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas ao seu negócio. Então, tudo que está relacionado à parte interna, tudo que é micro, é aquilo que você consegue mudar, porque depende de você, são
fatores internos. E aí a potencialidade e a fraqueza é considerado fatores internos. Então, potencialidade é aquilo que você tem de melhor. É o melhor que você tem. Você coloca ali quais são as suas potencialidades. As fraquezas é aquilo que te deixa um pouco vulnerável no mercado. É aquilo de... não diria de pior que você tem, mas é o que você não tem de melhor, vai. São as fraquezas. Por exemplo, uma empresa que está em inserção no mercado, ela está começando agora, isso é uma fraqueza, né, mediante ao mercado, porque já tem outras pessoas fazendo o que ela faz, o que ela pretende fazer, e já há muito mais tempo. Então, para quem tem pouco tempo no mercado, isso pode ser considerado uma fraqueza. E aí você pode enumerar várias coisas, porque você vai estudar o seu mercado, tá? Você vai estudar a sua posição dentro do mercado. Tudo que envolve fatores externos é aquilo que não depende de você, que você não consegue controlar, diferente dos fatores internos, que é aquilo que você controla. As oportunidades são oportunidades que o mercado te dá. E, por exemplo, agora vai acontecer esse problema do Covid, a pandemia, precisou de isolamento, enfim. Qual foi a oportunidade de muitas pessoas migrar para a internet? Então, o fator externo mexeu com o seu negócio e ele te trouxe uma oportunidade. Então, não tinha a ver com você, mas foi uma oportunidade que o mercado te deu. Agora, as ameaças também são coisas que não têm a ver com você, mas que o mercado causa no seu negócio, tá? Então, do mesmo jeito que a pandemia para alguns foi uma oportunidade, para outros foi uma ameaça, que são coisas de fatores externos. E várias outras coisas podem envolver, tá? É que veio esse exemplo na minha cabeça agora porque a gente está passando por isso. E aqui também tem só 3 linhas em cada, mas você pode colocar uma infinidade de coisas ali. Quanto mais você colocar, mais preparado você vai estar. E isso também é uma coisa que você tem que analisar sempre, tá? Para você ver qual é a sua posição dentro do mercado. Gente, para o vídeo não ficar muito grande e não ficar uma aula muito cansativa, eu vou dividir em 2 partes, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. E para amanhã, se preparem, porque a gente vai falar sobre as principais estruturas que você precisa para começar o seu negócio. Então, qual o básico, o que você precisa ter para iniciar um negócio. A gente vai falar sobre o seu plano de marketing para começar um negócio. Eu vou dar dicas de várias coisas que vocês podem fazer para começar e nós vamos falar também sobre como impulsionar um anúncio no Facebook da forma correta, tá bom? Então, se preparem para a aula de amanhã que vai ter muito mais conteúdo.